Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, 1h05. O Sala de Redação está no ar. É uma sexta-feira, um dia depois do Grêmio ter perdido em casa para o então Lanterna do Campeonato Sport Recife. E neste mês de setembro, as portas do acampamento Farroupilha podem estar fechadas, mas um dos CTGs mais importantes estará aberto, o nosso coração. Por isso, o Grupo RBS quer celebrar, junto com os mais de 11 milhões de gaúchos, a paixão pelo Rio Grande de um jeito especial. E que nós não tenhamos nenhuma frase de esculacho ao meu trabalho, porque... estão rindo, Tá? Eu já estou a postos aqui, Pedro. O Davi não falou, mas riu.com.br. Estou no piquete aqui te esperando. Eu ri de antecipação da alegria que sentirei às 11 horas de domingo. Por isso que eu... sempre a Andressa que esculacha. Aí eu abri o Twitter. Sem vergonha, Davi. Esse seu tom de voz aí... Não, claro, é cretino, claro. Não, é verdade. Antecipação da alegria, do prazer que sentirei. Já vou dizer o que eu vou fazer. Ilumine-nos, vou me pilchar para assistir a esse show Galdério. Pilchado, claro. Finalmente tu vai botar uma pilcha, né? Vou fazer. Como é que é, Davi? Ilumine-nos. Sabe que eu abri o Twitter para ver como é que eram as manifestações, para ver como é que o pessoal se comportava, e um disse assim, tomara que falte luz. O outro, não tem vergonha na cara. Não se flagra. Bom, e por aí vai. Então... Eu vou repetir até o site, viu, Pedro, que eu já estou aqui navegando pelos piquetes, mesfarroupilha.com.br. Tem muitas atrações, viu, guris? Além da live do Pedro Ernesto, tem live da Xana, tem muitas atrações ali disponíveis, mesfarroupilha.com.br. E aí os invejosos, nós vamos fazer um tributo especial para grandes compositores do Rio Grande do Sul. Então aí, tipo Esquilador, Morena Rosa, Canto Alegretense, homenagem aos Fagundes. Pedro, faz que nem aquela pensadora contemporânea, Valesca Popozuda, manda beijo para os invejosos, beijo no ombro. Isso para eles. Não, mas diz os para eles, maiores late mais alto que daqui eu não aqui. te escuto. Nesse programa, essa corja que faz o Sala de Redação é que tem inveja. André, me dá as notícias aí, por favor, que elas são importantes. Tirando eu, né, Pedro? Tirando eu que não faço parte da corja. Mas a informação mais importante vem da Gol, viu? Lá no Twitter, uma entrevista exclusiva com o Messi, dizendo que ele não vai sair do Barcelona, que sentaram com o Messi, esclareceram algumas coisas, fizeram uma entrevista exclusiva com ele, e essa é a informação confirmada que estava sendo esperada exatamente para esse momento. Então é o principal assunto que eu estou vendo aqui nas redes sociais, Pedro. Além disso, outro assunto relativo à Covid é a vacina russa, então podem aplaudir aí Davi Coimbra, ele tinha razão em confiar, pelo menos nas fases 1 e 2, que não tinha estudo mostrado até aqui. Nas fases 1 e 2, diz que sim, ela é segura e eficaz. Agora nós esperamos, tem mais 8 vacinas que estão na fase 13, que a gente aguarda ansiosamente os resultados. Verdade. Bom, deixa eu lembrar que o nosso Sala de Redação, ele tem Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol, Gimo, qualidade comprovada, Zafari Bourbon, Ruder, proteção e segurança há 48 anos, ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, Grupo IASA, vamos juntos, Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil, e o Pix está chegando no Banrisul Digital, aguarde esta novidade. Davi Coimbra, nós temos algumas questões importantes, aí eu gostaria de começar contigo, porque eu estava lendo aqui no GZH que tu culpas o Romildo e o Renato, que são as figuras mais festejadas dentro da história recente do Grêmio. Eu gostaria de saber mais, saber a explicação, por quê, enfim, e depois a gente vai falar desse contrato do Thiago Neves, que também está tendo uma repercussão. Fala aí, Davi. E mereceram, né? Mereceram toda a festa que foi feita a eles. O Romildo, porque pegou um clube que estava praticamente quebrado, né? Estava em péssima situação financeira e sem títulos, havia bastante tempo, e o Romildo conseguiu recuperar o clube financeiramente, conseguiu fazer com que ganhasse títulos importantes. E o Renato foi o técnico que ganhou esses títulos, montou um time, o melhor time do Brasil na época, o melhor time da América, foi para o Mundial, enfrentou o Real Madrid, então ganhou vários títulos, né, um atrás do outro. No entanto, as coisas não seguem sempre assim, né, porque tem outros adversários do outro lado. E os adversários veem como é que o time joga e as coisas vão se modificando. No caso do Grêmio, houve aí uma fadiga dos metais.
Tá claro que houve uma fadiga dos metais. O Grêmio, em 2018, 2019, mesmo agora 2020, ele não tem tido bons rendimentos, né? Às vezes tem, às vezes joga bem e tal, mas em geral não tem tido bons rendimentos, né? E o que a gente viu que aconteceu, vamos fazer, já que tu lembrou, citou essa coluna que eu escrevi, Pedro, vamos pegar assim na parte do Romildo, do futebol, tá? O clube administrativamente, financeiramente, está muito bem gerido, como a gente sabe. Mas vamos pegar no futebol, na parte do futebol, tá? Quais foram as contratações, as boas contratações que realmente deram certo no Grêmio ultimamente? Foram as antigas, vamos pegar os que estão no grupo hoje, que é Kahneman, Jeromel e Maicon, e o Diego Souza, que deu certo agora, ultimamente. Mas as outras todas são jogadores médios. Eu acrescentaria o David Braz. Mas que é uma reserva, mas tudo bem. Mas deu certo também. Vamos pegar um outro que é titular, o Alisson. Ele, para atacante, é um jogador de poucos gols, certo? Ele não é exatamente o atacante de que o Grêmio precisa. O Ramiro fazia mais gols do que ele, entrava mais na área do que ele. Né? Então o Grêmio tem uma série de jogadores medianos que ele contrata, ou jogadores em fim de carreira, jogadores às vezes sem nenhuma projeção, e assim ele vai indo nas contratações. Tá? E o Renato, ele tem cometido alguns erros, e eu sei que nós vamos nos aprofundar disso, e eu vou encerrar rapidamente, porque tá todo mundo com vontade de falar, em especial o Duda, tenho certeza. O Renato, dos erros que ele tem cometido, cometeu vários erros no ano passado, sobretudo aquela insistência com o André, ele está repetindo agora. Está repetindo, está fazendo a mesma coisa com o Thiago Neves. Não é só isso, é claro. O Grêmio, a gente vê que o Grêmio está meio despedaçado, os jogadores não sabem o que fazer. Se não é o Maicon que está no time, o Maicon orienta o time dentro de campo. Se não é o Maicon, os jogadores do Grêmio parece que é um amontoado. Ontem foram 55 levantamentos para a área. 55? Isso. Meu Deus! Então a gente está vendo que está mal gerido no futebol o Grêmio, né? Não administrativamente. Administrativamente é um dos melhores do Brasil, mas no futebol, não sei se vocês concordam comigo, está. Muito bem, quem se habilita? Posso falar? Respira, Duda. Respira, claro. Duda. Bom, a derrota ontem, ela não começou ontem, né? A derrota ontem, ela já está acontecendo já faz algum tempo. Eu lembro que na própria segunda-feira, pós-título do Gauchão, eu disse que eu estava um tanto assim, constrangido de vibrar a pleno o título, embora o título seja maravilhoso, porque ele mostra uma supremacia contundente sobre seu maior rival, mas o jogo que o Grêmio fez contra o Caxias foi ridículo. E o jogo de ontem foi igualmente ridículo, se não pior. E aqui eu já começo a primeira contestação em cima das ideias ou das explicações do Renato, que ele coloca ontem que o Grêmio fez um segundo tempo muito bom. Quero só lembrar ao Renato que o Grêmio não ganhou do Sport no segundo tempo. O Grêmio seguiu empatando, porque o segundo tempo foi 1-1, o que para mim segue sendo ridículo. A atuação do Grêmio ontem foi patética. E ela começou ontem com uma escalação que é um erro, é um erro, mas muito grave de escolha. Porque o Thiago Neves, e de novo eu vou pontuar o respeito que eu tenho ao profissional Thiago Neves, mas a fase com que ele está jogando neste momento não tem nenhuma condição de levá-lo a ser titular da equipe do Grêmio. O Jean-Pierre não pode, é quase que um crime lesa pátria, tu colocar o Jean-Pierre no banco para o Thiago Neves jogar. Se fosse um jogador que tivesse uma outra fase, tudo bem. Mas estou falando pontualmente para um jogador que neste momento não tem condição de ser o centro, o cérebro, o cerne do meio-campo onde tem que pensar, que é o Thiago Neves. Dito isto, o primeiro erro crasso. E quando começa na escalação um erro, tu sabe que tem muita chance daquilo não engrenar. Tomando um gol logo no início, o Grêmio se perde e começa a simplificar o seu jogo, colocando as bolas na área, e vocês já falaram, foram acho que 50 bolas 55, na área. 55. O Renato, na sua coletiva, disse que tinha repertório. Eu, mais uma vez, vou aqui discordar do meu maior ídolo. Eu não vejo repertório. Eu vejo simplificação de jogadas com uma maneira de botar a bola na área e dizer assim, Diego Souza,
resolve para nós, nem que ela sobe para alguém fazer gol. Hoje o Grêmio não tem repertório, o Grêmio tem uma dificuldade tática, o Grêmio não tem um preparo físico contundente e bom que se assine embaixo. Hoje o Grêmio está passando pelo seu pior momento nas mãos do Renato. Posso entrar aí, Duda? Vamos lá, Diogo. Tá, deixa eu entrar numa aí só para agregar, ser bem rápido, assim, para a gente continuar no debate e avançar. Concordo com tudo que vocês disseram. O que me parece é que o Grêmio está diante dessa oscilação que o Renato vai ter que coordenar agora, esses problemas. Eles têm uma matriz central e que é a mais grave de todas, como disse o Duda, que é a questão da espinha dorsal do Grêmio. O Grêmio sempre se sustentou de uma maneira ou outra e encaminhava soluções, porque tinha ali a espinha dorsal, os dois zagueiros, o Michael, o Everton, aí tinha o Luan, bota o Jean-Pierre, ia gerindo isso aí, né? Só que agora o Grêmio, primeiro, não tem mais o Everton, né? E o Grêmio se resolvia muito com o Everton. E aí a gente não está falando nem só que o Everton ia lá, tirava 3 para dançar e decidia um jogo encrencado. Mas ele atraía a marcação de 3, 2, 3, e aí, obviamente, abria espaço para o outro. E o ataque produzia melhor apenas em função disso. Mas é que o Grêmio, esses jogadores centrais, o Grêmio daqui a pouco já não vai mais ter. O Michael, por exemplo, olha a falta que o Michael faz. O Michael vai fazer 35 anos agora em setembro, ele não estará em muitos jogos do Grêmio esse ano. O Jeromel, que é um cara que ele é o técnico da defesa do Grêmio, ele comanda ali atrás, inclusive taticamente, na hora de sair, na hora de avançar a linha e tal. O Jeromel não vai jogar todos os jogos, ele também vai fazer 35 anos agora em setembro. Então o Grêmio está perdendo aquela espinha dorsal que sustentava nesse balanço, olha, vamos mexer aqui e ali, mas tem aquela espinha dorsal que seguia o navio no rumo. O Grêmio aos poucos está perdendo em muitos jogos em função disso, ele está envelhecendo. Então esse é o momento mais complexo que o Renato tem de turbulência para resolver por isso. E tem uma outra questão, Diogo, que eu acho que vai além da espinha dorsal. Até a gente comentava isso ontem no balanço final. Aquele Grêmio de 2017, o Grêmio campeão da América, começou a ser construído lá em 2015, e Copa do Brasil 2016. Aquele Grêmio me parece que ele teve um ponto final a partir da saída do Everton. E o Grêmio precisa agora se reinventar. Restaram daquele time o Jeromel, o Kahneman, o Maicon, o Cortez, que é um jogador que é contestado e o Grêmio procura o outro lateral esquerdo. Ontem ele foi 33 anos por questões técnicas, né? E depois mudou. O Everton entrou, já saiu o Pedro Rocha, entrou o Everton saiu, e esse era um jogador, bem como tu disseste, central, porque ele resolvia individualmente. Então o Renato ele precisa resetar aquele time, esquecer aquele time e começar a moldar um outro Grêmio. Aquela ideia, eu acho que ele não consegue mais aplicar. Até porque o Maicon, que é o cara que é o bastião naquela ideia, que é o cara que centraliza tudo, ele não consegue jogar. Ele jogou contra o Flamengo, fez um primeiro tempo de excelência e se lesionou. O Jean-Pierre, que é um jogador que poderia tecnicamente acrescentar, ele está perdendo espaço no grupo. Ontem, para mim, é inexplicável a ideia de preservação do Jean-Pierre. A preservação foi do Maicon, que sentiu, do PP, que entrou no segundo tempo, mas não do Jean-Pierre. Não, mas a explicação é que é uma definição técnica, não é preservação. Preservação foi do PP. Bom, mas daí é pior ainda, né? Mais inexplicável ainda. Aí é mais grave. Não, porque assim, ó, o Léo tá dizendo assim, o Renato tem que resetar. Ele diz, Davi. Tu tá dizendo assim, o Renato tem que resetar. Certo, tudo bem. Tem que resetar. Só que tu não consegue fazer um time bom com jogadores médios. Tu consegue fazer um time médio com jogadores médios. E o Grêmio tem bons jogadores, sim, que são esses veteranos aí que o Diogo relacionou aí, inclusive com a idade. Tem os seus jogadores da base, que são muito bons, mas os jogadores que o Grêmio está contratando e nos quais o Renato aposta são todos jogadores médios, a começar pelo goleiro, os laterais, esses novos atacantes. O Grêmio contratou o Luiz Fernando, esse do Botafogo. Tem que ser se o Luiz Fernando, de repente, pode se transformar em alguma coisa, mas pelo que a gente está vendo e pelo que se viu até agora do Luiz Fernando, por que então não insistir com o Isaac, com o Elias, esse outro, renovar com o Ferreirinha? Se vai gastar dinheiro, então gasta dinheiro com o pessoal dos juniores, da base, ou então gasta dinheiro com um jogador que seja promissor, um jogador que se saiba que vai render, mas não com um monte de jogadores médios já entrados em anos, entendeu? Porque daí
Aí tu vai fazer sempre um time. Os jogadores médios fazem um time medíocre. O Duda falou ontem aqui no programa que aceita a contratação desde que o cara venha para ser titular. Bom, se não for isso, aproveita a base. Eu quero lembrar outra vez que eu coloquei uma coluna ontem na 0 Hora, coloquei um tópico, uma nota na coluna, que o Grêmio tem 14 jogadores da transição do Grêmio que estão à disposição do Renato. Entre o Luiz Fernando e qualquer um deles, eu também prefiro, sem saber quem é o Luiz Fernando, nunca vi, mas também prefiro. Eu vou te escalar o time reserva e o time titular do Grêmio e tu vai me dizer quantos são da base, tá? Aí a gente pode ter mais ou menos uma noção de como hoje é a política que está sendo adotada pelo departamento de futebol, pelo técnico, enfim, por todos do Grêmio. Time titular do Grêmio hoje: Vanderlei, Vitor Ferraz, ou Orejuela, né? Tanto faz. Então, um é titular, outro é reserva. Jeromel, Kahneman e Cortez. Nenhum da base. No meio, vamos colocar Matheus e Maicon, certo? Sim. Um da base. Na linha de cima, ontem jogou Alisson, Thiago Neves e Everton. Nenhum da base. Atacante, Diego Souza. Não é da base. Neste time de ontem, tínhamos um da base, correto? Então, tá. Agora vamos ao time reserva. No time reserva, titular, Paulo Vitor. Tudo bem, ele vai entrar no reserva. Paulo Vitor, Orejuela ou como é que é? O Orejuela ou Vitor Ferraz. Vitor Ferraz. Né? David Braz, Paulo Miranda e Guilherme Guedes, mais um da base, então já temos dois. Na linha de cima, os volantes Darlan e Matheus Henrique. Não, certo? Mais um da base. Darlan e Lucas Silva. Darlan e Lucas Silva, mais um da base. Ele queria contratar o Wellington, né? Vai então, contratar. Tá. Então, se ele vai contratar o Wellington, tu sabe no lugar de quem que ele vai entrar, né? Então, se tu quiser já descartar mais um da base, tu descarta. Exatamente. A linha de cima... da linha de cima, no lado direito, que é o Luiz Fernando, centralizado o Jean-Pierre, e no lado esquerdo o PP, mais dois da base. E de centroavante, quem é que joga hoje? Isaac. Mas ele está tentando contratar um outro jogador. O Gueninha lembrou do Robinho. Eu acho que vem mais 4 jogadores. Outro jogador. Vem mais 4. Então, da base, entre reservas e titulares, hoje o Grêmio utiliza 4 jogadores. Ou eu tô louco? Não, tá certo, tá certo. Vai vir mais 4, mas esse é um histórico que, se a gente for olhar, não muda muito da ideia do Renato. A gente conversou sobre isso, acho que foi ontem. O Renato, ele é um técnico que ele lança os jogadores de forma cautelosa. E eu citei até o exemplo do Rodrigues. O Grêmio estava jogando com o Michel improvisado, tendo prejuízos, e o Rodrigues ele segurava, porque dizia que tinha ajustes a fazer. Os casos de exceção foram os jogadores que se impuseram tecnicamente, como o Arthur, né, e o Matheus Henrique, que esses entraram e saíram jogando e tomaram conta do lugar. É uma posição do técnico, é uma característica do técnico. A gente não está descobrindo nenhuma novidade nisso, né? Sim, mas ele pode ser criticado por isso, ele colocou no time. Pedro Rocha, ele colocou no time, né? Lembra? O que o Grêmio está tentando ainda aí, Pedro, é o seguinte. Primeiro ponto é o lateral esquerdo, né? E acho que precisa realmente do lateral esquerdo. O Grêmio está avaliando para ver se vai conseguir contratar. Tentou o Diogo Barbosa, o Palmeiras pediu 15 milhões de reais. Então o Grêmio está vendo outras alternativas. Tentou também, Gabardo, Ayrton Lucas do Spartak, só que o Spartak pediu muito. Pois tá meio caro, né, Léo? Não tá fácil de contratar o lateral esquerdo. O Grêmio vai trazer o Wellington, não, o volante do Atlético Paranaense, e tenta ainda 2 atacantes. Um no mercado brasileiro, o que não tá fácil também, e o outro, o Stuani, do Girona da Espanha, que pediu muito, então deu um recuo estratégico, os jogadores seria para outubro, mas o Grêmio está tentando. São as 4 contratações que o Grêmio tenta ainda. E aí depois, Pedro, quando você quiser, a gente pode explicar um pouquinho mais essa situação do Thiago Neves. Mas essas contratações aí, o Wellington, Luiz Fernando, esse qual é aquele outro que ele contratou agora? O Everton, esse ponta esquerda. Robinho. São jogadores. O Robinho ainda me parece que talvez tenha um pouco mais de café no bule. Entrou bem ontem, hein? Entrou bem. Talvez tenha um pouco mais de café no bule. Agora, esses outros jogadores, não contrata esse jogador, não gasta dinheiro com isso. Bota jogador da base, então. Porque vai ser a mesma coisa que vai render. Não vai fazer diferença. Por exemplo, o Luiz Fernando. Então faz o seguinte, então renova com o Ferreirinha. Se vai contratar o Luiz Fernando ou o Everton.
o Everton, por que não renova com o Ferreirinha? Por que o TT teve que ir embora? Sabe, renova com esse jogador da base, dá mais dinheiro pro jogador da base e não contrata esse jogador mediano que vai vir de fora, já cheio de vícios e tal. Bota um jogador dali, o Elias, qualquer um dos outros da base. Mas não esses jogadores aí. Se vai gastar dinheiro, o que adianta vender o Everton? Ah, tá com superávit, vendeu o Everton, vendeu o Diego Rosa, agora tá com dinheiro em caixa. O que adianta ter dinheiro em caixa e não sabe gastar? Não adianta. Contrata um jogador bom para ser titular. E os outros recheia com o que tem. Deixa eu ouvir o Guerrinha. Nós não ouvimos a opinião do Guerrinha ainda sobre o que está acontecendo com o Grêmio. Depois a gente retoma a discussão aí. Vamos ver, Guerrinha. Eu acho que o grande problema, o maior problema do Grêmio de hoje é que o Grêmio acha que é o Grêmio de ontem. E não é. Não é. Aquele Grêmio de ontem acabou. Ele acabou. Hoje o Grêmio é um time igual à maioria dos demais competidores que pensam em título no Campeonato Brasileiro. Vocês deram um número aí assustador. 55 cruzamentos para a área. Isso já demonstra. O Grêmio não jogava assim. O Grêmio tinha pavor de escanteio. Pavor que tinha que levantar a bola na área. Hoje é o contrário. Hoje o Grêmio vibra quando tem um escanteio. Então o Grêmio de hoje está sendo prejudicado, por quê? Porque as pessoas voltam no tempo e dizem, pô, mas eu vi o Grêmio jogar tudo aquilo, mas aquele Grêmio que jogava tudo aquilo não é mais o Grêmio. Outra coisa que vocês falaram, e eu concordo, se é para buscar jogadores, que se busquem titulares. Aonde é que o Grêmio carece de um jogador, ou de dois, ou de três, que hoje estariam colocando em dúvida a sua titularidade? A lateral esquerda, o lado direito do ataque com o Alisson. Muita gente acha que o Alisson não tem a capacidade de ser titular. E paramos aí. São dois. Mas o Grêmio quer o quê? O Grêmio quer um volante, o Grêmio quer um centroavante. Vem cá, vai sair do time o Maicon ou o Matheus Henrique? Não. Se estiverem bem, não. São a sustentação do Grêmio. Então o Grêmio vai buscar o quê? Um reserva. Vai sair do time o Diego Souza, que foi a explicação dada ontem por que o Grêmio levanta tanto a bola. Porque agora eu tenho um belo cabeceador. Vai sair? Não vai. Então tu vai buscar outro reserva. Eu acho que estão pensando errado o futebol. Ô Guerra? Acho que estão pensando errado o futebol. O que aconteceu ontem no pós-jogo, Guerrinha, foi assim, se você olhasse o jogo e depois ouvisse o Renato falar, você pensaria que o Renato falou de outro jogo. Que o Renato estava tratando uma partida que você não viu. E você vai ficar preocupado, porque afinal o Renato é um treinador campeão, multicampeão, e com todas as qualidades que a gente reconhece nele. O Renato ontem, na entrevista, ele inventou para si uma realidade que, se ele de fato acredita nela, o Grêmio vira candidato ao rebaixamento. Só que o Renato não acredita nisso. É o primeiro a não acreditar. O que me parece, Pedro, que o Renato fez ontem é uma estratégia que muitas vezes o próprio Renato já fez e outros tantos treinadores que têm gestão de grupo fazem. Eles pegam para eles a pancadaria. O Renato tem costa larga para tomar pau hoje e ficar ouvindo do jornalista. Olha, o Renato deu uma entrevista de coisas que só ele viu. Porque quando a pancada vai no Renato, não está indo nos jogadores. Ou vai nos jogadores noutra intensidade. Hoje, se for na rede social, se for a gente discutindo, nós vamos ver e olhar o que o Renato falou e você vai dizer, mas escute, esse jogo que o Renato viu não aconteceu na Arena. O Grêmio não teve 31 chances de gol. O André não foi perseguido pela imprensa. Teve 31 finalizações, o que é diferente, né, Maurício? Finalização e não chance, né, Davi? Das quais 20 e poucas para fora. E em dado momento da 11 na casinha só. O Renato, Diogo, em dado momento da entrevista, diz que o Thiago Neves é o André de antes, porque a torcida e a imprensa acaba massacrando. Não, isso não é verdade. O torcedor do Grêmio teve muita boa vontade com o André e foi perdendo boa vontade à medida que a resposta não vinha. Os jornalistas, de modo geral... A imprensa, Maurício, a imprensa aprovou o André. O André e o Thiago Neves. E a imprensa não aprovou o Thiago Neves. E aí entra um ponto importante que me parece, Guerra, que a gente pode discutir, que foi assunto hoje no Esportes ao Meio-Dia, que o Simon divulgou um negócio
entre Grêmio e Thiago Neves, que a se confirmar que seja exatamente como o Simon disse, eu não tenho por que discutir ou duvidar, é um dos piores negócios que o Grêmio já fez na sua história. Tá. Qual é o negócio onde passa o jogador assinar atenção, a súmula 20 vezes, Pedro, e vai dobrar o salário até 2021. Tá. O Gabardo tem todas as informações, eu quero chamar o intervalo comercial, chamar a atenção dos nossos ouvintes, que aí o Gabardo vai trazer todas as informações do contrato assinado pelo Thiago Neves, que está deixando o pessoal, a torcida do Grêmio, de cabelo em pé, hein? Bom, vamos lá. Quando as maçãs deliciosas e suculentas do Zafari... Estamos de volta, 1h36. Que tal pagar e receber? Vou dar alguns exemplos aqui. O PP acabou de renovar o contrato dele. Ele ganhava 80 mil por mês, passou para 150 e se atingir um determinado número de partidas, passa para 250. O Arthur, quando foi vendido do Grêmio para o Barcelona, tinha uma cláusula lá de bônus. Quando ele completou 10 jogos pelo Barcelona, o Grêmio ganhou 1 milhão de euros. Então isso é normal. O que traz um pouco de preocupação é que esse contrato foi feito com o Thiago Neves, que é um jogador que não está nesse momento de crescimento, né? Ele está no momento de recuperação. O contrato do Thiago com o Grêmio vai até dezembro deste ano. Eu trouxe a informação no começo do ano que o valor do contrato é de R$400 mil por mês. O que eu recebi hoje é que, na verdade, é um pouco menos, 380. Praticamente a mesma coisa, né? 380 mil reais por mês. Vai até dezembro. O que está previsto no contrato? Gabardo, antes que tu prossiga, David, eu só queria que tu repetisse. O PP está ganhando 250 e o Thiago Neves 380, é isso? Não, o PP 150. O PP 150 e o Thiago Neves 380. Vai passar para 250. Na verdade, esse contrato foi assinado quando o PP era reserva, né? Então, acho que tem que fazer essa consideração aí também. Mas com o aumento, o PP vai ganhar menos que o Thiago Neves, é isso? Bem menos. Mas é que a gente tem que considerar que são momentos diferentes da carreira, né? Isso talvez seja normal. O Thiago Neves está no fim da carreira e o PP está começando a carreira. Mas justamente por isso, né? Normalmente no futebol, o cara que tem uma carreira construída, ele ganha mais do que aquele que está começando, né? Mas quando ele joga de acordo com a carreira construída, sim. Mas quando eles acertam, eu acho que não é só o caso do Thiago, acho que tem vários exemplos aí de jogadores consagrados que daqui a pouco já não conseguem render, né, tudo que se esperava, mas eles ficam com os contratos bons. Então esse é o ponto. Pensar que o Toigo não me paga nem 10% disso. Eu queria um contrato de produtividade desse. Imagina participar de 20 programas. O Gabardo falou ali uma hora, Léo. O Gabardo disse assim, não é 400, é 380. É praticamente 380, a mesma coisa. Não é 400, eu pensei, puxa, tá bem o Gabardo. Leonardo Oliveira. E aí como é que fica o contrato dele? Segundo o Leonardo Oliveira vai participar 50 anos do Sala de Redação e vai ganhar R$600 de aumento. Mas olha só, no Cruzeiro... Pedro, eu queria essa diferença que o Gabardo disse. É quase isso. Essa diferença já vamos rachar, Léo. Vamos rachar essa diferença. Para quem ganha 400 não faz tanta diferença, né? E olha que no Cruzeiro o Thiago Neves ganhava 800 mil por mês. Ele veio pro Grêmio para ganhar metade do que ele ganhava no Cruzeiro. Tem que quebrar o Cruzeiro. Foi legal, então. Tem que quebrar o Cruzeiro. Foi legal com o Grêmio. Eduardo. Oi, Maurício. Eduardo, desculpa. Antes de você passar. Eu queria tanto saber do contrato, cara. A coisa que mais me impressionou. Desculpa, Duda. Desculpa. A coisa que mais me impressionou no Esportes ao Meio-Dia, quando o Simon deu a notícia, é que não era a cláusula, e existe cláusula em tudo que é contrato de produtividade, como disse o Gabardo, a cláusula não é se o aumento de dobrar o salário e renovar automaticamente até o fim do ano que vem, não é se o Thiago fizer 10 partidas como titular, com 15 partidas como titular, não precisa nem ser consecutiva, 15 partidas como titular até o fim de 2020, aí o salário dobra a 600 e vai até o fim do ano. Não, o que o Simon disse é que basta assinar a súmula, basta ser relacionado para jogar, que este acordo vigora, é praticado e o salário dobra até o ano que vem. E isto sendo verdade, por isso que eu quero lhe perguntar, se é só assinar a súmula, representará um dos piores negócios que um clube de futebol pode fazer com um jogador de futebol. Então, por favor. Eu acho que o mais preocupante de tudo não é o salário. No primeiro lugar, o salário não é nós que pagamos, quem o Grêmio sabe se pode ou não pode pagar. Eu acho que a cláusula mais preocupante de todas é que, se completar um número de jogos estabelecido, a renovação é automática.
Este é o grande problema. Mas eu só queria detalhar... Gabardo, diz o contrato aí, Gabardo. Então o Thiago ganha 380, e como o Maurício falou, se ele assinar a súmula 20 vezes, o contrato será renovado. Mas independente de assinar a súmula, ele vai fazer os 20 jogos em campo, porque ele assinou a súmula até agora 17 vezes e atuou em 14, entrando no segundo tempo ou começando a partida. A maioria entrando no segundo tempo. Mas ele vai chegar aos 20 jogos assinando a súmula, né? Ou não, né? Daqui a pouco a gente amplia isso. Ou aí não, passa. né? Exatamente. Ou não. Ainda, só para avisar, ainda dá para salvar o clube. Tem 17 até agora. Pra pontuar, e aí, Duda, ele continua com este salário de 380, mas em caso de renovação, ele ganha luvas. E isto eleva os salários dele, o salário do Thiago Neves, porque as luvas são pagas de maneira parcelada, e são 2.400.000 reais, a cerca de 580 mil reais por mês. Então passa de 380 para 580. O Grêmio teria duas saídas nesse momento. A primeira, não usar mais o jogador e não renovar o contrato. Não sei se isso vai acontecer. Ou tentar, né? E aí vai precisar da boa vontade do jogador, que eu não sei se vai ter, renegociar este acordo que está assinado, né? Daqui a pouco, se chegar para o Thiago falar o seguinte, olha, não quer acertar um novo acordo? Tudo bem, não vai jogar mais. Enfim, são as saídas que o Grêmio tem. Não, mas é um escândalo. E nesse contrato, Eduardo, é um escândalo, além do salário, não é ser fiscal, não é ser fiscal... Não é ser fiscal do dinheiro alheio, Léo, só para deixar isso claro, que a Guerrinha falou, e a gente quer assinar junto. Ninguém é fiscal do dinheiro alheio, muito menos do Grêmio, que é clube, não é pessoa física. Agora, se você pensar no negócio, tira os valores, tá? Você só bota um mecanismo. Imagine um jogador que fez a temporada que o Thiago Neves fez no ano passado pelo Cruzeiro, o seu time é rebaixado, ele é afastado do grupo por mau desempenho. Eu não vou falar de coisas de fora do campo, porque eu não sou fiscal de comportamento também. Aí vem esse jogador para cá no contrato de produtividade. Ao invés de exigir, pensem nisso, ao invés de exigir que este jogador, para se redimir, para virar de novo aquele grande profissional do Fluminense, complete 10 ou 15 jogos como titular do Grêmio, basta ele assinar a súmula 20 vezes que o seu salário dobra com luvas. Mas e vai renovado automático até o fim do ano que vem. Eu nunca ouvi falar de um negócio tão ruim. Fala, Léo. Não, só uma questão que eu acho que é tão importante como a questão do salário, é que o Thiago Neves, que vem buscando um rendimento, caso ele complete esses 20 jogos que o Gabardo trouxe, ele tem uma prorrogação do contrato. O contrato dele que seria de um ano... É mais um ano, né? Ele vira de 2. É o que o Guerrinha disse. Isso. É o que o Guerrinha trouxe. Valores, renovação automática, nesses valores elevados. E tem, né, Diogo, um jogador de 36 anos... Não, mas olha só... Imagina o reflexo disso. Imagina o reflexo disso nos outros jogadores, Duda. Imagina nesses guris aí que estão começando. O Maurício disse que... O Maurício disse que a gente não tem nada a ver com isso. Eu não sei você... Eu sou sócio do clube. Eu, todo mês... Então você todo mês é débito em conta. Tem razão, Duda. É débito em conta. Cai. Eu pago o dinheiro. E outra, eu trabalho há 4 anos na Rádio Gaúcha. Eu pago o clube porque eu amo o clube. Porque eu não precisaria mais, em termos de assento, lugar, ter um lugar garantido, porque o meu trabalho me proporciona isso. Mas eu não deixei de pagar porque eu amo o clube. Eu, graças a Deus, tenho condição financeira de seguir ajudando o clube. Não parei de pagar durante a pandemia. Então, assim, me interessa e me interessa muito. E isso me deixa extremamente preocupado. Se o Thiago Neves estivesse jogando uma bola redonda, eu seria o primeiro, se fosse o caso, a aumentar o meu plano de sócio. Pagar mais, para ajudar a pagar. Mas neste momento, isso que está sendo colocado, Guerra, só para concluir, é muito grave. Mas muito grave. Só vamos esclarecer uma coisa. Tu está falando como associado, eu estou falando como jornalista, que nós não temos nada a ver. Como jornalista, sim, neste momento eu falei como associado. Sim, como o que o Grêmio paga ou deixa de pagar, não é problema nosso do jornalista. É problema do Grêmio. O associado, o conselheiro, esse aí é uma outra questão. Nós não temos nada como jornalista. Nós podemos, Guerra. Não, a gente não tem nada a ver com isso, é verdade. O que nós podemos é identificar o mal como negócio. Sim, isso, Maurício. Nós, como estamos analisando, e é essa a nossa função aqui, a gente pode criticar uma decisão que o clube toma. Olha, essa decisão vai ser catastrófica. E eu vou dizer, se acontecer essa renovação aí com o Thiago Neves, o impacto que vai ter nos outros jogadores
se sabendo desses valores aí, porque todo mundo sabe uma hora dessas, todo mundo está sabendo, nós estamos falando aqui de público, sabe, o impacto que vai ter vai ser uma catástrofe dentro do clube, uma catástrofe. Porque por que o Jean-Pierre tem que se esfalfar, ou o PP, o Ferreirinha, que o Grêmio tá brigando para não dar... Não, o Grêmio contratou agora, o Andrezinho me mandou aqui, contratou esse Luiz Fernando por 1 milhão o empréstimo. Por que não parcela esse 1 milhão e dá pro Ferreirinha, então, para renovar com o Ferreirinha? Esse dinheiro pro Thiago Neves, se o Grêmio fizer essa renovação, vou dizer uma coisa para vocês, o Grêmio corre sério risco de estar disputando lá embaixo na rabeira, na segunda divisão, porque vai causar impacto no grupo isso aí. O grupo vai enxergar isso que está acontecendo. A questão aí é o risco. Na hora de contratar um cara que nem o Thiago Neves, com todo o cenário, que já foi muito bom, maravilhoso, mas está em viés de fim de carreira, tu tem um risco. O problema é tu avaliar o risco. E o risco que o Grêmio está assumindo olha, eu não estou lembrando de um risco tão alto assim para assumir numa contratação como essa. Sim, mas a gravidade está em que o Grêmio não exige rendimento do jogador. Não é virar titular, não é virar protagonista e ajudar o Grêmio a botar a faixa no peito, é assinar uma súmula, Pedro. Como é que o cara tem mais, Maurício? Mas é que tem contrato renovado. Eu não comprei. Em tese, Léo, Maurício, em tese, tá? O jogador vai assinar a súmula se ele estiver bem, ele vai ser relacionado para o jogo se ele estiver bem. Porque se ele não estiver bem, ele não vai. Mas não é o caso do Thiago, né, aí que está a questão. Mas não é o caso do Thiago. Mas tem algo que os clubes europeus fazem, e o Gabardo trouxe com primazia a informação do contrato do Arthur. Eles incluem essas cláusulas de participação nos jogos, de ser relacionado para jogos, mas eles incluem também gols, conquistas. O Grêmio mesmo estava torcendo que o Barcelona avançasse na Liga dos Campeões, porque se o Barcelona fosse campeão, o Grêmio receberia um extra pelo Arthur. 1 milhão de euros. Tem esses detalhes também que eles por um outro viés, eles abordam um aspecto técnico. Embora não seja direto, mas é um aspecto técnico, né? Eu já vi, Léo, e vários jogadores, inclusive com jogadores que estão começando, tu incluir a cláusula assim, de titularidade. Quer dizer, se um jogador consegue ser titular mais vezes, ele ganha mais no mês seguinte, tem o salário, sei lá, aumentado numa X proporção. Mas aí, em cima do que disse o Gabardo, titularidade, bom, aí indica que o cara tá bem, porque ele conseguiu conquistar a posição de titular. É diferente de só assinar a súmula e entrar de vez em quando, entende? Exatamente. Isso é super comum com jogadores que estão subindo da base, inclusive. O que o Davi está colocando realmente é importante, porque tu tem que ter os valores proporcionais ao que o atleta representa. Por que o PP está ganhando 150 e vai ganhar 250? Porque ele está começando a carreira, ele recém virou titular e tal, muito bem. Por que o Maicon ganha 700 ou 800? Porque o Maicon é o grande jogador do Grêmio, é o grande capitão, é o cara que é referência. Vale mesmo para o Jeromel, para o Kahneman. Agora, o Thiago Neves nem está começando a carreira e está muito próximo de terminar. Portanto, ele não pode ganhar perto daquilo que ganha o Jeromel. Ele tem que ganhar bem menos do que ganha o Jeromel e, quem sabe, até menos do que está ganhando o PP. Porque ele é um jogador que, primeiro, ele vinha de uma situação muito deficiente lá no Cruzeiro e, segundo, chegando aqui, ele não deu resposta. Quer dizer, assinar a súmula é pouco, né? É pouco. Bom, mas enfim. O impulsionador de tudo isso, Pedro, desse debate todo que a gente está tendo, me parece que é o fato de o Renato dele, desafiar o campo. Ontem o Renato desafiou o campo. O Renato colocou o Thiago Neves desafiando o que o campo está mostrando. E deixou o Jean-Pierre de fora. E aí isso é o detonador de todo esse debate que a gente está tendo. E depois tem um erro original. Eu vejo a escalação do Thiago Neves ontem. Assim, de longe, né? Na cabeça do Renato, o Renato pensou assim: é um jogo para ele desabrochar. Dentro da arena, contra um adversário que está assustado, já trocou de técnico. Bom, hoje é o dia que eu vou botar ele. Aliás, ele foi o cara que mais concluiu a gol no Grêmio no primeiro tempo. Ele pensou num cara mais atacante, né, Guerrinha, eu acho. Que o Jean-Pierre. Eu não sei se essa informação é boa ou ruim, Guerrinha. Ele não conseguiu dar a resposta. E aí ficou pior. Mas eu acho que na cabeça do Renato passou isso. É o jogo talhado pro Thiago desabrochar. Fazer um gol, ter participações em lances ofensivos. E aí a gente já começa a ter mais tranquilidade para tentar ver se resgata o melhor futebol dele. Só que ele não deu a resposta. Mas também, Guerra... E em paralelo a isso...
Vai lá, Duda, vai lá. Não, desculpa, a gente tem um delayzinho, Léo, então perdão, às vezes pode ser que a gente se tranquilo, capaz. Né, se atrapalhe. Acontece, é do jogo, é do jogo, Duda. Eu só tentei pegar a respiração do Guerra ali, porque esse negócio do Thiago Neves, a gente tá fazendo muita relação, óbvio que dentro do campo. Mas olha só, a gente tá criticando duramente pelo rendimento dele, né? Mas aqui cabe o elogio. O Diego Souza, que pelo jeito tem um contrato muito semelhante, esse merece e muito o contrato que deverá vir na sua sequência. Porque ele está fazendo por onde merecer e receber aí, eu acho que ano que vem, uma renovação automática e tudo mais. Então, assim, não é. Se o Thiago Neves se chamasse João da Silva, Duda, estaria como torcedor e como analista fazendo a mesma crítica. Então, assim, eu não estou criticando o Thiago Neves. Eu estou criticando o rendimento de um jogador que dentro do campo não me traz absolutamente nenhum retorno técnico e que muito em breve poderá não ter. Não é demônio, Duda. Não é demônio. Eu não estou aqui pegando o Thiago. Não estou. Ele poderia se chamar qualquer coisa. Eu estou dizendo do rendimento técnico de um jogador que já veio com uma certa dúvida, porque na temporada recente. Por isso é esta maneira de fazer um contrato, e pelo que a gente está vendo, foi uma maneira errada de fazer o contrato. Só que um outro jogador semelhante situação merece, porque está jogando uma bola redondíssima, que é o Diego Souza, que poderia também se chamar João Carlos. Não quero saber o nome. É apenas rendimento dentro do campo. O Guerra fala que o Renato viu o cenário para um jogo ideal para o Thiago desabrochar, né? E até a gente comentou isso na jornada ontem. Mas também era o jogo propício para o Jean-Pierre se afirmar. Que vem sendo substituído, que não vem tendo as atuações no nível que a gente sabe que ele pode ter. É o balde meio cheio e meio vazio. E ele Thiago melhorou Neves o time quando entrou, né? O Thiago Neves só melhora, Davi, quando entra o Jean-Pierre e o Thiago Neves se aproxima do gol. Porque o Thiago Neves não tem a característica do meia que o Grêmio necessita, que era o Douglas, que jogava perto do gol, mas o Douglas tinha o passe de quebra-linha, o Douglas tinha infiltração. O Thiago Neves é um jogador de arremate, e ficou nítido ontem. O jogo do Thiago Neves, ele é picotado. Não é pro Grêmio que joga com dois extremos em velocidade, com o lateral direito passando toda hora, com o lateral esquerdo avançando, embora com limitações. Agora é o seguinte, Léo, o Roberto vai ter que intervir nisso aí. Não pode deixar que o Thiago Neves seja escalado mais 3 vezes. Eu até acho, Davi, que a gente tem que ficar aí, Diogo, muito atento a uma situação, né? O Grêmio viaja para Goiânia, para o jogo de domingo contra o Atlético. Acho que não está garantida a viagem do Thiago Neves. A gente vai ter que ficar atento a esta situação. Só para não deixar passar. O Romildo tem que meter é importante. Davi, Maurício, é rápido, Maurício, juro. É rápido, Maurício. Eu te dou a palavra aí. Só para não perder o gancho. Para ficar ainda no Thiago Neves. O Thiago Neves foi um erro original do Grêmio ontem. Porque a partir da escalação do Thiago Neves, outras substituições erradas foram acontecendo. Se o Jean-Pierre não joga, porque ele, como diz o Davi, ele tem razão, tem que marcar um pouco mais, porque a gente sabe que talento ele tem. Bom, marcar é uma coisa que o Thiago Neves não faz, participação ele não tem. E aí entra o Thiago Neves. Bom, mas aí não vai tirar o Thiago Neves, que é o camisa 10, enfim, o time não está rendendo. Em vez de colocar o Jean-Pierre naquela função, já tem o Lucas Silva amarelado. Aí traz o Jean-Pierre para ser volante. Podia ter entrado o Jean-Pierre na do Thiago Neves e entrar o Darlan, sei lá, como volante. Aí tu vai, sabe, para manter o Thiago Neves ali, tu vai errando em outros lugares. Aí o meio-campo ficou curto, hein? Aí o meio-campo ficou mais aberto. O Jean-Pierre faz tempo que não joga como volante, ali tu tem que marcar mais, e tal. E aí, Maurício? Tá, eu não vou xingar a tua live, tá? Porque eu sou grande. Tá, deixa eu lembrar aqui para vocês aqui, ó, o LG é o leite gaúcho, tem tradição e qualidade desde 1959, tá legal? LG, tá? A FIDA é sólida por natureza. Tintas Killing, a tinta gaúcha fabricada aqui no Rio Grande do Sul. E o conhecimento prepara para a vida, escolha qualidade, escolha Facate. Nós temos 1h55, nós vamos chamar o intervalo comercial, tem também notícia na hora certa, e logo depois nós vamos falar do Inter, porque não tocamos no Inter, tem jogo importante contra o Bahia, que não tem mais o Roger, que não sei quem é o treinador que o Bahia botou, se é que já botou. Bom, tudo isso fica para depois do intervalo comercial. O líder do campeonato será assunto aqui no Sala de Redação, voltamos em seguida. São 2h03. Eu quero ouvir um recado do Diogo Oliveira. Logo depois eu tenho uma notícia bombástica, importantíssima. Fala, Diogo.
A minha temperatura aqui no Data Olivier está dando 18 graus, Pedro. Então, por isso, eu vou te dizer que seja qual for o seu plano, Pedro, com o Cicobi você tem todo o crédito, faça parte. Tá legal. Recebo do presidente Romildo Bolzão o seguinte: boa tarde, o assunto Thiago Neves está sendo resolvido. Está sendo reincidido o contrato do jogador. Opa! Parabéns, não é uma presidente bomba, Romildo não é uma Bolzão. Opa! O presidente agiu. Opa, né? Olha isso. Parabéns, parabéns, presidente. Olha, E eu mandei dizer para o presidente o seguinte: parabéns, errar do jogo, consertar a grandeza, É, não me isso surpreende. Hashtag assina Isso aí. embaixo. Isso aí. Hashtag Não, assina embaixo. o presidente agindo, como tem que fazer um presidente de clube que realmente tenha zelo pelo seu clube, pela sua atividade, que seja atento como é o Romildo Bolzan. Parabéns ao presidente, parabéns. Pelo visto, sem a concordância do Renato, eu imagino. Bom, a gente não sabe, né? Daqui a pouco o Renato sentou lá e parabéns conversou. também. Manda o presidente. Mas Manda ele o agiu. Renato vinha, Ele agiu. O Renato vinha escalando, eu quero né, dar tio? parabéns. Eu quero dar parabéns, rapidinho, sério mesmo. Parabéns ao presidente. O presidente, nesse momento, tomou uma das atitudes mais. Como é que eu vou te dizer? Qual é o adjetivo, assim? Honradas, Sintonizadas. mais sintonizadas, com discernimento e, pelo jeito, com uma rapidez, porque isso é uma resposta às duas últimas partidas que o Grêmio fez, que foram duas apresentações muito, mas muito, para não dizer nenhum outro adjetivo, abaixo do aceitável. Então, assim, Duda, isso é interessante, hein, Duda? Pela atitude. Duda, isso é interessante para a torcida, porque mostra que o presidente está atento, que não tá, que não é aquela história assim, não, tá tudo bem, tá tudo certinho, é assim que nós vamos. Tá vendo, né? Não, ele tá vendo o que está acontecendo. Não é uma intervenção, né, Davi? Não é uma intervenção. O que o presidente faz é a proteção ao clube de um contrato que talvez tenha passado batido por ele, que é um dos piores acordos que eu vi um clube fazer com um jogador em contrato de produtividade. E quando o presidente percebeu o lesa-cofre que isso seria, o fura-cofre que isso seria, ele agiu. E olha, eu quero deixar claro aqui, até me autorizo a falar em nome de todos nós, nós não estamos aqui felizes ou comemorando que o Thiago Neves está sendo demitido do clube. Pelo amor de Deus. O contrato é que era mal feito. O contrato poderia, inclusive, ser proposto ao Thiago com uma revisão para que não fizesse tão mal ao Grêmio. Então não se trata de bater palma porque o empregador demite o seu empregado. Não é isso. O que o presidente está fazendo é evitar um mal enorme ao cofre do clube por um negócio mal feito que lhe passou batido no primeiro momento e que agora não passa. Claro, ele está preservando o clube, né? Agora seria interessante a gente saber o valor da rescisão. Eu tenho certeza que o valor é menor do que o prejuízo de uma renovação. Tá tudo certo, porque, eu sei disso. Mas eu gostaria de saber. Como ele não vai atingir a cláusula de 20 jogos, certamente o que vale para a rescisão é o contrato até o final do ano, né? Então restariam apenas 3 meses. Ganha, né, Gabardo? O salário que ele ganha de 3 meses. Restariam apenas 3 meses de contrato, né? Isso. Mas eu acho que tem o salário que resta, é o salário que resta ele receber, né? E mais talvez aquelas obrigações de 13º, fundo de garantia, essas coisas todas. Agora, cria-se um novo problema. Agora o Grêmio terá que obrigatoriamente sair atrás de um armador. Porque quem tem daqui a pouco não tem nenhum. Não, Guerrinha. O Grêmio nunca teve esse armador. Como assim? O Robinho sair agora. O Grêmio nunca teve. Para o lugar do Jean-Pierre, é isso que eu estou dizendo. Porque assim, o Grêmio... Não, só um pouquinho, deixa eu só entender o raciocínio. Porque assim, o Grêmio está rescindindo com o Thiago Neves. E na sequência o Grêmio tem que procurar um armador. O Grêmio nunca teve um armador além do Jean-Pierre. O novo armador reserva é o Robinho. O Robinho ontem deu mostras de que é melhor armador do que o Thiago Neves hoje. Mas joga pelo lado direito, Duda. Eu acho que precisa. Mas olha, ele pode jogar por dentro. Ele poderia jogar por dentro. Nessa rescisão, Duda. Tem uma questão nessa rescisão que, é claro, a gente vai apurar e vai aprofundar de que forma ela foi feita. Claro que o presidente é quem manda, e o presidente Romildo mostrou mais uma vez que ele tem as rédeas, que ele determina, né, e sempre foi assim nos momentos de maior crise. Já teve momentos em que o presidente Romildo desceu no vestiário e arrumou a questão toda do Grêmio, colocou o Grêmio nos trilhos, e não foi mais de uma vez, mas possivelmente, acredito eu,
isso tenha sido feito com uma conversa com o Renato, porque está saindo um jogador no qual o Renato confiava muito e o Renato estava bancando. Tanto é que ontem o Renato bancou o Thiago Neves na entrevista coletiva, dizendo até que a gente estava perseguindo, que aqui no Sul se persegue o jogador. Então está saindo um jogador que é da confiança do técnico. E que o técnico vem utilizando, olha, rotineiramente, e ontem utilizou como titular. Leonardo, o melhor seria combinar com o Renato. Mas se não combinar, tá bom também, porque o grave seria continuar com esse jogador que está gerando toda essa discussão. E aí o presidente é um basta. E outra, com os valores de agora. Quer dizer, o Grêmio, claro que vai ter que indenizar o cara, vai ter que dar o dinheiro para ele, mas vai negociar, vai tentar baratear, vai tentar fazer emprestações, enfim. O Grêmio está achando a melhor solução possível. Porque o que o Grêmio fez com o Tardelli. Só para pegar um exemplo, o Grêmio fez com o Tardelli. Custaria, Diogo, esta cláusula de renovação, colocando aí luva, se os salários de 2021 custaria cerca de 7 milhões de reais a mais para o Grêmio. Vai custar 1 milhão no máximo. Porque de setembro a dezembro, né? Paga o salário. 4 meses. 4 meses. 10 meses. 1,5 milhão mais 13º, Dani. 5 meses. 5 meses. Tá, 1,5 milhão. 4 mais o 13º. 1,5 milhão, pronto. Não, tá se despedindo. É aquela história do risco. É aquela história do risco que a gente estava falando antes. Quando tu contrata um jogador assim, o risco é alto. Aí quando o presidente Romildo viu, Duda, não, para um pouquinho, o cara não tá jogando. Aí vai ser lesa pátria, como disse o Duda, né? Lesa pátria. Eu falei no início, aí rescinde. Eu quero dizer de novo, a ação que o Romildo acabou de fazer, ele está, de verdade, assim, mas fácil, ele está, neste momento, salvando inúmeros sócios e torcedores do Grêmio, que neste momento, ontem, quando acabou o jogo, que eu recebi de mensagem, vocês não têm noção, ou aliás, vocês têm noção, porque a Gaúcha recebe igual ou muito mais do que eu. Desde o começo, né? Não, eu tô dizendo, assim, a revolta ontem e a atitude que o presidente tem nesse momento é uma atitude extremamente com noção do que está acontecendo. Parabéns pela ação. Mas ainda tem coisas a se fazer, viu? Só para avisar. Ainda tem coisas a se mas fazer. Foi bom essa agilidade, né? Deu uma amostra de que as coisas estão acontecendo, né? Uma derrota que causou rebuliço, hein? Abalo. O Grêmio não estava, né? Uma derrota. Eu costumo dizer que contratação de jogador, que contratação de jogador, seja qual for o jogador, até às vezes o renomado, é um bilhete de loteria. Tu só vai saber se está premiado no outro dia. Mas era preciso, eu digo que era preciso alguma coisa nesse sentido, porque eu não estou falando só de uma saída do Thiago Neves, eventual, eu estou falando de algo que é o contexto do Grêmio. O Grêmio no Brasileirão faz uma campanha da parte baixa da tabela que o coloca hoje com pontuação de rebaixado. Pelos critérios, ele não está no Z4. E as explicações que o Renato dava ontem para consumo externo, se elas fossem críveis pelo próprio Renato, seria assustador. Porque ali dizia que a qualquer momento a bola volta a entrar e tudo fica bem. Sim, mas como que a bola vai voltar a entrar? Porque Deus quer? Maurício. Não, é preciso trabalhar nesse sentido. E aí, Duda, começam a acontecer algumas coisas. O Thiago Neves é só um pontapé inicial e precisa ir para o campo. O que eu acho, Maurício, que teremos mais mudanças. E o Thiago Neves, eu acho que é o início de uma luz alta, vamos dizer assim. Que eu não vou especular mais nada, porque eu não sei, eu não tenho nenhuma informação. Mas a maneira com que chega a mudança, em meio a quase que acalmar a torcida, calma, nós estamos vendo o que está acontecendo. Calma, nós estamos vendo o que está acontecendo. Começamos com esta mudança. Eu acho que pode ter mais mudanças vindo por aí. Duda, mas tem uma outra questão que precisa ser observada. O Thiago Neves é um cara que é uma referência técnica, um jogador que tinha bom trânsito no grupo, de que forma é referência técnica, no grupo Thiago. também. Eu acho Léo que tem um recado aí também pro grupo de jogadores do Grêmio. Ele não era referência técnica, ele estava mal. Não foi. Ele não era referência técnica. Deixa eu chamar o intervalo. Deixa eu chamar o intervalo comercial. Não, tá. Vamos falar do Inter, né? O Inter tem jogo domingo. Essa ideia, essa notícia trazida pelo presidente é extremamente importante. Mas tem o Inter é líder do campeonato, nós não falamos ainda. Em 3 minutinhos, tá? Voltamos aí. Tá bom. São 2h16. O Pix está chegando no Banrisul. Leonardo Oliveira, o Inter está voltando pro Beira-Rio e líder, muito líder do campeonato.
É verdade, Pedro. Ele vai pegar um Bahia com um técnico que é o auxiliar do clube, Cláudio Prates. É um time que vem de derrota e está com a casa totalmente desorganizada. O Bahia tá tão sem rumo que ele está buscando um técnico nacional, mas também está conversando com um estrangeiro. Então é um cenário propício para o Inter, que preservou jogadores na quarta-feira, que deu minutagem para outros. Qual é o estrangeiro que é o Bahia, Léo? Não foi revelado, Davi. Eles falam nomes de Diego Aguirre, falam o Heinz, o argentino, mas que esse estrangeiro estaria com receio de vir ao Brasil, principalmente pela questão da quarentena, da pandemia, da Covid. Está com muito receio por todas as informações que estão chegando no exterior e está conversando com um técnico daqui do Brasil. Então deve ser uruguaio, não pode ser argentino, porque na Argentina não está boa a situação. O cara quer se contaminar na casa dele. Que tá no Catar, que está perdido pelo mundo. Mas e tem outra questão. Necessariamente o Inter vai ter de rodar o grupo, porque o Moisés, por exemplo, não pode jogar. No acordo com o Bahia, o Zeca não pode jogar contra o Inter e o Moisés não pode jogar contra o Bahia. Porque eu acho que o Inter leva uma desvantagem nesse sentido, né? Porque o Zeca não conseguiu acontecer lá de novo. Mas acho que é um jogo propício para o Inter, talvez até ampliar a sua vantagem. Acho que vai com o time titular, porque os jogadores preservados na quarta-feira tiveram uma rodagem menor, jogaram só o segundo tempo, e assim o Inter vai administrando, né, Pedro? Quieto, Ô, Léo, mas tu acha que... Diogo, eu tava quieto até agora, porque, né, escutando todo... o desespero momentâneo, né, do outro lado, do rival. Os sábios ouvem. E eu tava ouvindo o programa já tão de sangue doce aqui que chegou a juntar um formigueiro aqui no braço do sofá, assim, né? E aí é o seguinte, eu queria perguntar pro Léo se ele sabe se por um acaso existe a possibilidade de realmente o Matheus Jussa cumprir essa função que o Moisés vai... que o Moisés faria, né, aberto, de lateral esquerdo. Se o Matheus Jussa encara de pegar essa e preencher essa lacuna, né? É possível, né? Encara. Já fez, né, Malenotti? O Matheus Jussa. Sim, pois justo. Não, e eu acho legal que se for esse o caso... Não, e eu acho legal que se for esse o caso... que a gente já começa a realmente pensar nisso como uma alternativa, porque a gente sabe que a Libertadores já está batendo na porta de todo mundo aí, e que o Moisés, pela punição, não vai jogar por alguns jogos, né? Então, já ache essa alternativa o quanto antes. Malenotti, tu citaste esse jogador aí, o São Paulo, né, de que o Wendel está sendo preparado para isso. O Wendel tem fascite plantar, que é aquela lesão que o Luan teve, que incomodou muito. E o Gabardo trouxe a informação de que o Wendel estaria sendo preparado para essa retomada de Libertadores. Ele já tá agora o Malenotti citou esse jogador, o Matheus Jussa, né, que houve um incidente com ele ali. Altercação. Quando o Luiz Adriano, no final do jogo, ele disse, e aí, negrão, não sei o que, pro Luiz Adriano, e o Luiz Adriano não gostou. E os dois negros, né? E ele disse... Honra a tua cor, disse o Matheus Jussa ao Luiz Adriano. O Jussa ao Luiz Adriano. Sim, ele disse pro Luiz Adriano, né? E aí ficou uma coisa meio estranha, porque ninguém entendeu exatamente, até por isso que eu estou trazendo à tona agora, ninguém entendeu exatamente o que tinha acontecido. É que o Luiz Adriano se ofendeu quando o Matheus Jussa o chamou de negrão, né? E o Matheus Jussa também negro. Então o Matheus Jussa disse depois, explicou, e eu achei interessante a explicação dele. Ele disse, não, isso não é ofensa, diz o Matheus Jussa. Sobretudo, mas o que é mais importante é o seguinte, sobretudo quando um negro chama o outro negro de negrão. Aí, pelo amor de Deus, o cara não vai se ofender por causa disso, né? Mas talvez eles tivessem que ter uma certa intimidade, assim, para usar dessa expressão, né, da sua condição. Mas eu achei legal o fato dele se dar conta, Davi, aí tu tem razão. Ele se dá conta assim, olha, ficou parecendo que eu estava fazendo uma crítica, o Matheus Jussa, né? Isso. Olha, eu estou criticando lá o Luiz Adriano, dizendo que ele não é um cara engajado na causa antirracista. Não foi isso. Ele sentiu necessidade de dizer que não era isso. Não, ele foi pro Instagram para dizer isso justamente, né? Olha, não foi nada disso. Não foi isso, não foi uma crítica assim, dizendo
tu não honra a tua cor. Não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte, olha, não tem nenhum problema de te chamar de negrão, porque eu também sou negrão, é mais ou menos isso que ele diria, entendeu? Pelo que eu entendi que ele falou ali. Que é uma coisa, porque eu vi pessoas criticando o Matheus Jussa e também criticando o Luiz Adriano, quando não houve nada disso, não houve assim não houve nenhum incidente de racismo nesse caso. Não entendeu? Teve nenhuma questão racial, exatamente. Não teve nenhuma questão racial. Foi algo natural, digamos assim, né? Que nem devia sair, na verdade, devia ficar talvez, né, Davi? A bem da verdade, talvez o Jussa não tivesse que trazer uma questão desse tamanho para uma questão, uma bobagem de campo ali. Eles discutiram, um achou uma coisa, outro achou outra coisa, enfim. Mas ele explicou daí o Matheus Jussa no Instagram. Foi bom que ele tenha explicado. Tá. O Inter domingo, será que vai manter alguns jogadores que começaram o jogo especial, contra o Palmeiras? Eu gostaria de ver o Johnny também. Não sei como é que tá o Zé também, se o Zé tá recuperado. O Zé Gabriel, a expectativa é que ele volte. Então eu acho que daqueles que começaram o jogo, são poucos, né, que podem iniciar agora. O Musto era questão de... Ele estava com mal-estar, né? E o Inter até, inclusive, né, Gabardo, testou 2 vezes para Covid, porque estava desconfiado. Aí seria uma gripe. Pelo rendimento do Johnny, é possível que se o Musto estiver ainda sentindo algo, ou não estiver fisicamente pronto, de que o Johnny prossiga, porque foi uma belíssima resposta, a melhor resposta da gurizada até agora foi dada por ele, né? Sem dúvida, Léo. O Moisés não joga, deve jogar o Jussa. Isso. Na lateral direito, o Saravia deve voltar, porque foi preservado lá em São Paulo. Volta o Edenilson, volta o Thiago Galhardo para começar com o titular, o Bosquilha também. Gabardo, o problema é que o Lindoso não tem como voltar porque está com a Covid, né? Ele vai ter que passar aquele processo todo. 2 semanas. O Musto, o pessoal estava meio desconfiado com o Musto, hein? Andaram fazendo uns dias sem treinar, eu imagino, né? Eu acho que é bem razoável. Eu não sei se ele vai jogar. Eu vi depois, eu não sei se vocês ouviram depois do jogo o Cudê disse, olha, o Lindoso, o sintoma é de uma gripezinha. Mas eu também acho que era hora de dar sequência para o Johnny. Entendeu? Até para motivar o menino. O menino pegou uma batata quente, rapaz. E jogou, né? Não que jogo esteja jogado, não é isso, mas é um jogo de mais chances de ganhar, né? De quase obrigação de ganhar. Guerra. E aí jogando com mais titulares, eu daria uma chance para o menino continuar. E aí é importante o Johnny ficar no time com seus 18 anos e a maturidade que mostrou contra o Palmeiras, mas outra importância, caso se confirme, é da manutenção do D'Alessandro como titular num jogo como esse, onde o Bahia vem com todo mundo atrás da linha da bola, incluindo o presidente e o vice de futebol, e o Inter vai precisar de muita criação. E não há no elenco do Internacional nenhum jogador que cria remotamente como o D'Alessandro cria. Mesmo contra uma retranca, o Marcos Guilherme, hein, Maurício? Contra uma retranca, o Marcos Guilherme não tem o que fazer, né? Exato, porque é uma velocidade, o Marcos Guilherme precisa de uma velocidade barra espaço. E o que o Inter vai precisar contra o Bahia é de um pensador que consiga criar o espaço com o passe, com o lançamento, com a assistência. Então a presença do D'Alessandro deve ajudar muito o Inter a fazer a sua obrigação, né? Já que o Atlético Mineiro ganhou e o Flamengo começou a ganhar, o líder tem que ganhar do Bahia dentro de casa. De todos os jogadores que foram utilizados nesses últimos jogos, eu acho que o que ainda não teve folga, posso estar enganado, é o Patrick, né? Que daqui a pouco poderia ganhar um fôlego, não sair jogando. Eu acho que é o Patrick. O Patrick tem jogado quase sempre. Até contra o Palmeiras ele foi um dos raros no meio-campo que começou o jogo. E o Praxedes foi bem, né, Guerrinha? Pode ser uma alternativa nessa linha de 3 ali, né? Jogou pela direita, inclusive, o último jogo, né? Pode ser. Eu tava lendo o que vai acontecer. Eu estava lendo uma entrevista desse assistente técnico do Bahia, o Cláudio Prates, trabalhou no América Mineiro, foi auxiliar do Palmeiras até 2018. Ele disse que, olha, viu 3 vídeos do Inter que chamou a atenção a competitividade do Inter. Ele disse, nós vamos ter que competir muito em Porto Alegre, vamos ter que correr muito para igualar, porque o time do Inter é um time que está competindo demais, que está correndo demais, está marcando demais.
Então pode ser um sinal do que o Maurício disse. É um time que vai vir para marcar muito e tentar tirar os espaços do Inter. Esse time vai provar domingo no Beira-Rio, Bahia, se ele demitiu ou ele não demitiu o Roger. Como é que é, Guerrinha? O Bahia vai provar no Beira-Rio se foram os jogadores que demitiram ou não foram eles que demitiram o Roger. Tem outra, né, Guerrinha? O Inter agora, ele começa a ser observado com lupa pelos adversários. Essa questão da competição, como é que faz para não deixar o Inter jogar? Barra os dois laterais, não deixa entrar por dentro, marca qual jogador? Isso vai acontecer muito fortemente a partir de agora pela liderança do Inter, né? Quem assume a liderança começa a ser visto com muita desconfiança, né? Porque as pessoas, os times chegam prontos para estabelecer um combate contra aquele que está jogando melhor futebol e, por consequência, alcançando a liderança. Bom, senhores, nosso programa está terminando. O Sala de Redação, que trouxe assuntos, fez discussões, trouxe notícias. A live é domingo, 11 da manhã, Guerrinha. 11 da manhã. Meu tá? Senhor. E sabe como é que tu pode assistir? No sábado. Tu acessa mesfarroupilha.com.br, tá? É só isso. Bota no sábado. Sai da missa e vai direto. Não, nem vou à missa que pode atrasar e eu perder a live. O sermão do padre pode ser um pouco maior, tu vai perder a live, tá bom? O que tem de hipocrisia nesse programa é um troço absolutamente extraordinário. Kelly Matos, me salva, Kelly Matos. Kelly, antes, Só Kelly, tu, Kelly. Kelly Matos. Hein? Antes, Kelly, antes, tá? Porque como eu não sou hipócrita, tá, Pedro? Não te esquece que seja qual for o seu plano, Cicobi, você tem crédito. Tá bom. O bom da Kelly live, Matos, Pedrão, é que ela fica gravada ali, então, tipo, o cara vê às 11h30, depois pode ver às 2, às 3, às 4, o dia inteiro para passar o domingo todo e a semana. É o que tu vai fazer. Ouvindo. É o que tu vai fazer. É a tua primeira live, Pedro. Hipócrita. Depois de ver ao vivo, ver a gravação, de noite tentou suicídio. Barbaridade, cara. Agora baixando o VAR e bota pra rua. No meio da testa. Kelly Matos, me salva, Kelly Matos. Olha, francamente, hein? Francamente. Eu queria dizer pra vocês que eu acho melhor assistir a missa, porque o Flamengo já deu provas suficientes de que a vida sem Jesus é muito difícil, deixa eu só dizer uma coisa, Kelly, antes disso. A vida sem Jesus, Guerrinha, é complicada. Eu tô de sacanagem, e vou dizer sério agora é sério. Ninguém se mantém tanto tempo como o Pedro está cantando se fosse uma porcaria. Não se mantém. Boa. Né? Isso aí tudo que a gente faz, e as pessoas perguntam como é que é tudo sacanagem. Claro que o Pedro desempenha muito bem. Desempenha bem. E eu sinceramente, não agora exagera, falando sério, eu vou levantar. Eu vou ver. Não. Tem muita gente que diz isso, que atesta isso aí, Guerrinha. Ninguém fica tanto tempo. Olha o caso do Thiago Neves. Se não desempenha bem, manda embora. Já pensou se rescindem? Já pensou, Davi Guerrinha, se rescindem o contrato Pedro depois da live? Meu Deus do céu. Ai. Esse Guerra, mas Toigo, não assiste. Toigo e Jara, não assistam a live, pelo amor de Deus. Na segunda-feira, eu tô na rua. Na hipótese do Pedro fazerem mais 19 lives, terá o seu salário dobrado. Eu quero atestar junto com o Guerrinha, porque eu sou a pessoa, mais do que minha querida amiga Jussara, a que mais assistiu a shows de Pedro Ernesto. E estou viva. Eu fui ao show do Pedro com o Radite, na Anrigues, eu fui no Teatro Dossier, com João de Almeida Neto, eu fui ao espetáculo do Pedro no Teatro São Pedro, veja só, com a Júlia, aquela voz belíssima, né? Fazendo dueto com o Pedro. Reis, a minha diferença... E eu fui em todas. A minha diferença, Por que tu faz isso contigo, Kelly? Kelly, a minha diferença com o Pedro é que o Pedro faz show no Teatro São Pedro. Eu, para fazer um show, é só no Hospício São Pedro. Quanta bobagem. Kelly Matos, o que nos traz o Gaúcha Mais? Vamos ver, reforma administrativa, seria isso? Também, nós vamos falar de reforma administrativa.